Fala pessoal do Canaltech, tudo bem? Hoje vamos conhecer o Xperia 1 Mark IV. E assim, a Sony tem uma categorização de aparelhos onde quanto menor o número, melhor ele é. Então quanto maior o número, pior ele é. E a gente vai ver o seguinte, primeiro, que algo foi tentado aqui, é um princípio de ideia que eu acho que vai direcionar o futuro de câmeras em smartphones. Por outro lado, como eu não gosto de desperdiçar o tempo de ninguém, eu já adianto que muito, mas muito provavelmente ele não é para você. Você já voltou para o meu Canaltech? Não se esqueça que tem um sorteio muito legal esse ano para todos que participam de um PlayStation 5 junto com uma Smart TV de 50 polegadas. Link aqui embaixo, hein? E muito bem, vamos começar com a parte que importa e depois a gente fala da parte do smartphone em si. Porque é o que acontece. Esse aqui é o Evo, para vocês que não conhecem. O que acontece é o seguinte, primeiro, a proposta aqui é ter um conjunto de câmeras que faz uma ponte entre o que é conhecido hoje em smartphone e o que talvez vai ser o futuro também. Por quê? A estratégia hoje utilizada é você pega um smartphone e você coloca uma câmera, um sensor para cada função específica. Então você tem uma ultra-wide, você tem uma câmera wide, também é a principal, né? Você tem uma câmera teleobjetiva, de vez em quando você tem duas câmeras teleobjetivas, que é o caso do Galaxy S22 Ultra, que faz ali uma mescla entre as duas para fazer uma imagem muito boa, né? Você tem câmera macro, enfim. Nesse caso aqui, é um conjunto até simples, chamemos assim, né? De uma câmera principal de 12 megapixels, uma câmera ultra-wide de 12 megapixels e um sensor aqui, que esse é o bichão, esse é o especial, né? Que ele é um sensor de zoom contínuo. O que significa? Que nós temos efetivamente partes móveis se movimentando ali para você alcançar uma distância maior e de uma forma contínua, não tem aquele, sabe, aquela correção digital, não. Você vai se aproximando como se você fizesse com uma câmera profissional. Vou mostrar isso na prática aqui. E isso se reflete aqui. Vocês estão vendo a interface que eu estou vendo, né? Onde você tem efetivamente aqui a troca de lentes. Você tem a ultra-wide aqui, você tem a câmera principal e você tem aqui o zoom que é digital, o 2x aqui ainda é digital. E percebam que quando você chega em 3,5 aqui, você tem uma margem de trabalho. Por quê? A câmera aqui dentro, ela está, as lentes ali, elas estão se movimentando. Então se eu colocar, por exemplo, para gravar aqui, colocar em 3x e mirar ali no nosso querido pré-férias. Vou chegar aqui, ele já vai falar sobre a qualidade da imagem, tá? Aí chega aqui, na hora que eu estiver me aproximando, vocês vão ver o vídeo final aí, que eu vou me aproximar, cadê? Porque ele não tá deixando. Essa mudança, ela é completamente ótica. Ela não tem sabe, ela não vai corrigindo ou fazendo crop de imagem, não. Aqui é uma coisa real. Então, essa aproximação aqui vai, volta. Isso aqui está acontecendo com a lente ela está se distanciando ali para conseguir, né? E esse é o primeiro grande trunfo do smartphone. Porque você pega assim, Galaxy S22 Ultra, ele consegue alcançar um zoom de 10x? Sim, só que de uma forma mais ou menos interpolada ali. Você tem dois sensores funcionando ao mesmo tempo, e esses dois sensores mais uma correção do software gera a imagem que você está vendo. Nesse caso aqui, além disso, assim, você pega aqui, pode não aparecer, mas a gente tem as duas câmeras aqui, mais o sensor zoom, e aqui do lado do flash nós temos uma câmera TOF 3D, que ele auxilia nisso na hora de você encontrar a profundidade do que você está aproximando. Só que mais do que isso, esse não é o smartphone para você comprar e pegar e tirar foto. Aquele conceito iPhoneístico ou do Pixel, que é muito herdado disso também, onde você aponta, você pega assim, vou colocar no modo de fotografia. Onde você aponta aqui, você aponta para qualquer lugar e você tira uma foto. Esse sensor principal tem estabilização ótica, tem um monte de coisa, detecção de fase. Se você já usou uma câmera profissional Sony, o menu aqui vai ser bem intuitivo para você, porque você pega aqui, tem o modo básico, onde você controla algumas coisinhas, tal, tipo balanço de branco e tal. Tem o modo automático, que facilita ainda mais, mas permite, por exemplo, se você quiser corrigir aqui, ó. Cadê? Se você quiser colocar, mudar o foco, centralizar e tal, dá para você fazer isso, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos exatamente que nem uma câmera profissional. Você coloca aqui prioridade, cadê? Prioridade de obturador, o modo completamente manual, ou seja, você consegue controlar isso aqui. Você pode colocar a temperatura aqui, mudar o balanço de branco.
É um domínio, é um controle sobre a câmera que é muito difícil de encontrar em smartphones hoje em dia. Aí você pega, por exemplo, vamos fechar isso aqui, vamos tirar esse modo manual, vamos aqui para a prioridade de obturador. As lentes, na hora que você vai trocar aqui, aí você percebe a milimetragem dela, né? Você pega aqui, tipo, a ultra-wide que é 16mm, a wide que é 24, e aqui do zoom contínuo, que é exatamente esse modo, percebe que tá tudo escuro porque tá no modo manual. Então ele não tá corrigindo o ISO, não tá corrigindo nada. E você consegue aqui colocar no que você quiser. Aqui, ó. É bem como se fosse uma câmera profissional. E perceba que está tudo escuro. Se vocês não estão enxergando nada, não é um problema do seu celular, nem da câmera que está capturando, nem da captura aqui. É porque a câmera não está conseguindo lidar com essa iluminação aqui. Já vamos conversar sobre isso. Isso, assim, você estende para todas as câmeras. A câmera zoom aqui, como é que é o nome? A gente brincou da outra vez. Periscope. É isso, boa, obrigado. Você ajuda pra... Temos aqui um periscópio. O periscópio, obviamente, ele tem aqui uma estabilização ótica e a câmera aqui, ultra-wide, geralmente não tá tudo certo, né? Se você voltar aqui pro modo básico, onde você tem alguma automatização, mais um certo controle aqui, a imagem fica muito melhor. Só que vamos tirar aqui, inclusive esqueci de falar, né? É tão parecido com câmera que aqui você tem um botão onde você tira a imagem. O barulhinho é virtual, tá? Isso aí é uma coisa que a Sony gosta de fazer. E tanto é câmera, se você colocar no modo burst, cadê? Eu não sei como é que esse celular vai lidar com isso, mas eu vou tirar foto gravando tela ao mesmo tempo. Isso aí é bom, o celular gosta disso, né? Mas você consegue segurar e... Perceba o númerozinho ali começando a contar. Você pega... O que acontece? Você consegue tirar até 200 fotos e na hora que você vai na galeria, você pode pegar aqui, ver qual ficou melhor, tal, né? E são fotos mesmo, não é o filme que os caras traíram, né? Você pega aqui essa aqui, aí você segura, ó. Você pode deletar todas as fotos ou ficar só com uma. Então, na hora que você vai pegar, por exemplo, uma imagem, o cara pulando para acertar a cesta ali, você pode selecionar a mais precisa, né? Porque aqui a prioridade é do obturador. E esse botão aqui, ele funciona, isso aqui é uma coisa que a gente vai comentar, ele fica quente pra diabo, viu? Na hora que você vai colocar assim, será que a Sony pensou no longo prazo disso? Porque o bicho esquenta. E de vez em quando esquenta a ponto, eu vou tentar forçar isso no final do vídeo para aparecer a mensagem para vocês. Esquenta a ponto de, o app não funciona mais. 2, o obturador aqui ele começa a ficar cansado, então as fotos começam a ficar devagar, né? E 3, você nem consegue abrir o app de câmera. Então nós temos um software e um controle aqui do sensor, um dos mais precisos que a gente viu até hoje, né? Só que o grande problema é, além dele ser voltado para profissionais, porque se você não entendeu o que eu falei, por exemplo, de controle de ISO, velocidade de obturador, iluminação, controle de, se é luz, como é que é, né? Incandescente, se é fosforescente e tal, ele muito provavelmente já não é para você, mas mesmo se ele for para você que quer alguma coisa focada em fotografia e imagem, nós temos esse app de câmera que acabamos de conhecer, certo? Só que nós temos 3 apps para tirar proveito do sensor. Então você volta aqui, nós temos esse Video Pro para você que quer gravar vídeos. Então é basicamente um segundo modo, onde você tem mais ou menos os mesmos controles, lembrando que no app de câmera principal você consegue gravar vídeos também. Só que aqui dá para você ter opções mais intuitivas, né? Você tem controle aqui de canais e tal. É um negócio assim que eu sinceramente não vi até hoje nesse nível em nenhum outro smartphone, por mais avançado que ele seja. Só que a coisa não acaba por aí, porque se você quiser fazer um vídeo assim, cinemático, tem o modo cinema, onde você abre ele aqui, certo? Já tinha atualizado. Tá bom. Ele já tem esse aviso é o que aparece na própria tela, isso aparece em todo lugar depois do sistema. Quando ele fica muito quente, né? Não mostrar de novo. Mas se você comprar esse celular para trabalhar, você vai se acostumar com essa mensagem aqui de superaquecimento. Aliás, vamos combinar vocês de captação aí também, que aparece uma Sony, né? Essa câmera aqui, ó, que eu tô apontando, é uma Sony Alpha. E a gente tem uma limitação que... Primeiro, a gente colocou um ventiladorzinho ali, compramos um ventilador para a câmera e temos que deixar ali a entrada de bateria aberta de vez em quando, porque ela esquenta demais. E quanto que ela grava? No máximo 30 minutos, né? Sim, de 30 a 34. Que ela morre. Não, ela só corta o arquivo. Mas também, né? Mas sem ventilador ela para por superaquecimento quando tá em 4K? Em uns 15 minutos. Maldiçório. Aqui, ó, quando você abre o app de câmera, você já tá com 4K aqui, 24 FPS, 23.98. E temos aqui, ó, dá pra você escolher o codec, no caso aqui tá H265, que está se tornando cada vez mais comum, mas hoje em dia, assim, tem muita TV velha, porque é muito caro hoje em dia, até hoje, porque aqui é Brasil, né? E aqui você pode experimentar o seu modo ProRes
só que da Sony, né? E com muito mais controle também. Tem muita coisa aqui que você pode, controle de branco e tal. Cadê que volta? Você pega aqui, quantidade de FPS. Vamos colocar aqui... Vamos deixar ela gravando. Olha só, vamos... O quanto a gente é capaz de torturar o celular. Primeiro que tá tudo escuro, né? Olha isso. Essas aqui são as luzes que estão apontadas para mim, né? Vamos colocar para gravar. Lembrando o seguinte, apesar dele não estar capturando quase nada de verdadeiramente útil assim, olha o que está acontecendo com o smartphone nesse momento. Ele está gravando um vídeo em 4K a 120 frames por segundo e gravando a tela, que é 4K, em 120 frames por segundo também. Então, o smartphone, ele tem um sinal muito claro disso, que é a temperatura. Isso aqui, se você quiser, por exemplo, chegar aqui e ver o café está muito gelado, não é o meu caso porque eu gosto de café frio, fizer isso, ele vai continuar quente. É só deixar o seu café gravando, porque Sony tem um... Ó, mesa aqui ainda está bem iluminada, ele consegue. Sony tem um problema de superaquecimento que eu não entendo por quê. Aliás, eu posso confessar e isso se virar contra mim no futuro, mas vamos testar o limite de quanto ele superaquece. Ele já está quente para diabo. Na hora de você colocar esse modo assim, eu fiz ele até ele desistir de viver. Porque são 200 fotos, é bastante foto e tal, né? Só que se você parar, vai lá, ó, já tá começando, ó. Você para e começa de novo. Eu fiz isso até ver aonde ele chega. O que aconteceu? Primeiro, tem aquele aviso lá de que ele tá super aquecido, não deixa nem se abrir o app. Segundo, que eu nunca tinha visto isso no smartphone. Aqui, no sensor principal, começou a condensar água. Ele ficou tão quente que começou a condensar. Você parou dele, colocou ele ficar um pouco mais frio, tudo voltou ao normal, né? Mas você percebe que assim, eu acho que essa trava de segurança não é questão de torturar o smartphone só porque é legal, porque é divertido pra caramba. Não é a questão não é essa. A questão é que eu acho que a Sony, primeiro, deveria colocar um sistema de refrigeração um pouco mais sofisticado para lidar com isso. E dois, principalmente, não deixar chegar nesse ponto, porque não pode ser normal. Eu sei que é um cenário de uso completamente idiotamente pedrístico, onde você fica assim, até ver onde ele chega. Só que vamos combinar que é o seguinte, o cara que vai comprar esse smartphone, ele não vai comprar porque a Sony concorre diretamente com a Samsung, com a Google, com a Xiaomi, não. Ele vai comprar para trabalhar. E se ele esquenta nessa proporção, nós temos um problema no longo prazo. Inclusive, assim, eu sei que é uma pergunta, um tiro muito no escuro, mas, sinceramente, qual a possibilidade disso acontecer? Se você tem um celular desse tipo aqui, ou esse celular especificamente, e você usa ele para trabalhar, conta como é que é a sua experiência no longo prazo de autonomia de bateria, de qualidade de sensor, se pior ou não, porque não me parece bom, sabe? Tem alguma coisa aqui que não me parece correto, por isso pode dizer o mínimo. Então nós temos um conjunto de 3 câmeras aqui atrás, sendo que o zoom ótico é de fato ótico, inclusive móvel, né? Nós temos uma câmera frontal aqui que também é de 12 megapixels, também grava em 4K e tal. E é uma câmera, vou até tirar uma foto, porque eu fiz tanta coisa com esse celular que eu não sei se vão achar essa foto. Então... A qualidade proporcional da selfie é muito maior do que da câmera traseira. Porque o nosso querido Ivo ali, que é o nosso fotógrafo, o Ivo é esse moço aqui, esse querido Ivo aqui. Ele é um fotógrafo, certo? Ele é um artista. E ele foi lá e tentou brincar um pouco com esse celular, porque fotógrafo gosta dessas coisas, né? E a nota que ele deu foi 6 de 10. Não pelo controle em si, porque você tem de fato um domínio muito grande e é legal você ter um recurso ali, um sensor bom, onde você possa fazer o que você quiser com ele. Claro que partindo do princípio que você sabe o que está fazendo. Só que o problema, e isso é uma coisa que eu reparei também, a qualidade do sensor, mesmo quando você ajusta, tudo bem que dá para corrigir muita coisa no computador, né? Mas ela não é tão boa assim. Ela não, assim, qualidade no automático ou otimizada, não vejo competindo com os iPhones recentes, com os Galaxy recentes, ou até com o Xiaomi recente, com o Pixel recente, que usa fotografia computacional. Então a gente meio que tem um problema, porque nós temos um sensor que é muito poderoso, um controle muito grande, só que o sensor, se você souber usar, você não tem uma qualidade que talvez seja muito mais simples de você pegar no smartphone, que tem um modo de pós-processamento muito bom. Por que ter esse trabalho todo para chegar quase no mesmo resultado? Só que por que eu acho que é o futuro dos smartphones? Quando começou essa moda de você ter um monte de câmeras, tem muito fabricante que começou a colocar sensor de tudo qualquer coisa só para fingir que o celular é muito bom, né? Me parece uma ocupação muito grande de espaço no próprio smartphone, uma complexidade na construção dele e um custo de você ter vários sensores bons para pensar em sensores bons, cada um deles, né? Você pega um S22 Ultra. São 5 sensores ali, e eles têm que ser bons, e eles são caros, e eles têm que funcionar de jeito coerente, tem que ter um software
que integre todos eles, né? E isso aqui demonstra meio que um caminho para você ter talvez no futuro, menos câmeras. Imagina uma câmera que vai de 1 a 10x contínuo, só que ela é boa. Aí você foca o seu investimento em um sensor muito bom e você não precisa ficar, assim, se fica mais barato e melhor para o consumidor. Ver isso acontecendo agora em 2023, 2024, não. Mas eu acho que isso aqui é o começo dessa trajetória. Eu acho que daqui a pouco a gente não vai ter um monte de sensores atrás ali. Ou, na verdade, assim, eu tenho uma teoria da minha cabeça, me cobrem no futuro, aí 2030, né? Mas eu acho que vai ter duas linhas de pensamento, que assim, um é vários sensores trabalhando em conjunto com baita software para processamento, e o outro um sensor básico ali que vai ter um puta de um sensor que vai ter um monte de controle. Eu acho que nunca vai, sabe, chegar. É a lei da ferradura, né? No final desse encontro. Mas eu acho que nunca vai chegar aqui. Vai ser sempre essa evolução separada ali. Passado esse trecho que eu acho que foi muito longo, peço desculpas, mas é que eu fiquei esperançoso com esse celular. E eu esperava mais, né? Eu não sei por que eu violo a minha própria regra. Eu falo assim, não espere nada para não se decepcionar. Agora vamos falar sobre o smartphone em si, né? Porque isso aqui não é uma câmera, né? Isso aqui é um smartphone completo que, coincidentemente, não é uma câmera muito boa. Ele é um top de linha por definição. Ele tem uma tela 4K, só que estendida 21:9. Então você pega o 3840 ali e faz 21:9. É exatamente a quantidade de pixels que você vai ter. O que eleva a densidade de pixels para 640 e pouco, 650 quase, pixels por polegada. É impossível você enxergar um pixel aqui. Você vê um LEDzinho individual ali. É quase um papel plano, entendeu? É quase uma matéria da realidade, assim, né? E assim, já não dá pra ver em Quad HD, até Full HD, se você, assim, se for muito chato, não dá pra ver ali os pixels, mas aqui, o fato de existir essa engenharia me deixa muito feliz. É uma tela OLED, ela tem 120 Hz, ela tem suporte HDR, ela tem 1 bilhão de cores, e assim, não dá para não gostar. Você consegue colocar qualquer filme aqui e ficar um espetáculo. Fora que a Sony, ela é muito boa em muitas coisas, né? E no caso, ela tem um sistema de som bom aqui, excelente estéreo aqui, dos dois lados, obviamente, estéreo, como é que seria dos mesmos lados fosse. E curiosamente, ela tem aqui o conector de fone de ouvido. É uma coisa que na hora que eu vi, eu falei, não, mas sim, ela tem o conectorzinho de fone de ouvido aqui, porque acredito eu que, por ter um suporte codecs aqui muito avançado, até de música Wi-Fi, né? Você tem o aptX, tem o USB-C, tem o aptX HD, tem o aptX adaptativo. Sony é bom nesses negócios de som, basta ver os fones deles, basta ver o sistema de sons deles, né? Então eu acho que ela não quis limitar o usuário a ser obrigado a comprar um fone Bluetooth que tem essa qualidade toda. Você pode ter um fone com fio, né? Você pega, por exemplo, um Fidelio L3 da Philips, né? Que ele não tem nada. Ele só é um fone muito grande, desengonçado, com um cabo que não tem Wi-Fi, nada. Só que ele é, assim, o bichão. Você acha qualquer outro fone uma porcaria, porque aquele áudio ali é muito bom, porque todo o investimento foi utilizado no driver, não é no Bluetooth, não é na bateria, não é no design, não, no áudio. Então eu acho que a Sony não quis limitar o consumidor e acabou colocando aqui. Uma outra coisa que eu achei muito curiosa é que ele é um top de linha anunciado em 2022 e sim, ele tem suporte a cartão microSD. É uma outra coisa, eu falei assim, meu Deus, lembra quando o top de linha tinha P2 e suporte a microSD? Faz muito tempo, assim, pré-2017 talvez, né? E eu acho que na verdade faz muito sentido, porque um celular que é voltado para a câmera, você vai ficar gravando vídeos em 4K, 60, 120, tirando um monte de foto. Eu acho que o cartão SD, microSD no caso, né? Ele é meio que obrigatório. Não dá para você ficar cobrando memória interna, não faz sentido. Fora que dá para você trocar o microSD e continuar trabalhando, né? Ele tem resistência IP68, então você pode mergulhar, você pode fazer aqueles vídeos radicais, né? Porque não vai acontecer nada. E ele tem um sensor digital que curiosamente não é na tela, apesar do preço do smartphone não é na tela. É aqui do lado e eu não gostei. Primeiro porque você acaba usando aqui o controle de volume achando que é o botão power, porque ele é muito pequenininho também, só que é esse aqui. E o sensor está aqui, né? E você não tem quase um feedback nenhum, né? Eu tenho certeza que a gente vai se acostumando com o smartphone e a gente acaba pegando aqui, né? certinho. Só que, sinceramente, eu acho que isso aqui devia ter um pouco mais de feedback tátil, sabe? Para você fazer isso. E temos naturalmente aqui o botão que controla tudo, né? Que nem câmera normal. Então, nesse ponto aqui, não tem o que criticar. E a tela dele é de 6.5 polegadas, só que ele não parece tão grande, né? Você pega o meu smartphone, por exemplo, até tirar a capa para ficar justo, né? Você pega o meu smartphone aqui, ele é 6.8. Perceba que ele é menorzinho, só que na verdade ele não é menor. Primeiro porque ele tem o bigode e o cavanhaque, né?
Ele não tem aquela coisa, tipo um note na tela aqui ou um furo na tela, que nem o caso do meu, né? Ele tem os dois aqui, lembrando muito o design de antigamente, onde tinha essas duas coisas ali. Então a tela dele é 100% aqui, né? Porque tem essas duas bordas. Fora isso, a tela, ela não é 16:9, não é 18:9, ela é 21:9. Então ele é... A altura é o mesmo do meu, que é 6.81, se eu não me engano. Só que ele é mais comprido. Então é um 6.5 menor. Tanto que você que tem mão pequena vai adorar, porque sobra dedo aqui, que ele fica bem preso na mão assim, né? Enquanto smartphones que são um pouco maiores, por serem mais largos, você pega assim, você não tem exatamente esse mesmo conforto, por assim dizer, né? E fora aquela coisa da Sony, que a Sony é literalmente meio quadradona, né? Você pega assim o celular, ele é bem sabonete, assim, bem... parece um tijolo, né? Que ele não tem aquele apelo, assim, não vamos fazer bordas curvas com metais que mesclam com um sensor de câmera. Não, é uma construção assim, tá tudo aqui dentro, tá tudo certo, confia no pai que tá tudo certo aqui, né? E como eu disse, ele é um topo de linha por definição, então ele tem o Snapdragon 8 Gen 1, com 12 GB de memória RAM em todas as versões, acredito eu, tá? Que não é por uma exigência do próprio smartphone, não é por nada disso. Primeiro porque a tela é 4K, apesar de não trabalhar 100% do tempo com isso, né? Dá para configurar, mas também não foi muito sentido. E dois, porque eu acho que o software, na hora que você tira esse monte de foto aí, ele não tem essa capacidade escrita na memória interna. Então você acaba usando a memória RAM como cache e depois ele escreve ali, tá tudo certo. Nessa versão ele tem 512 GB de memória interna, só que há uma versão um pouco mais acessível. Eu passaria, aliás, muitas aspas aí, né? Com 256 GB de memória interna. Vale a pena pegar de 512? Eu acredito que não, por suportar cartão microSD. É uma coisa que a Sony, não sei se ela colocou isso na balança na hora de criar o negócio, mas se você tem essas duas opções de um modelo que já é caro, então você tem que levar em consideração mesmo se vale a pena pegar a versão de 512, porque cartão microSD, quando ele começou a ficar bom o suficiente para ser confiável, ter uma velocidade de escrita ali de 100, 200, 300 MB por segundo, aí as empresas, todas elas ao mesmo tempo decidiram não usar e começar a vender memória interna, né? Mas isso foi uma mera coincidência. Quando resolvemos o problema, paramos de usar a solução. Bala. Ele tem a interface da Sony aqui, que ela é quase como se fosse o Android original, só que não parecido com o Android original e nem se parecendo com o Android original e muito menos parecido com o Android original. Você pega aqui os menus bem minimalistas, tem os softwares aqui da Sony, né? Inclusive tem um só para áudio. E aqui, ó, perceba que ele é muito parecido com o Android, aqui nessa parte de menu, né? Com o Android puro, né? E ele veio com o Android 12 e atualizou para o Android 13, e a Sony, ultimamente, ela tem um bom histórico da atualização. E fora que, assim, o software de câmera atualiza com uma certa frequência. Então eu acho que tem uma equipe inteira bem focada ali em fazer o melhor possível. Pode ser, isso é uma coisa que eu estou supondo, tá? Que daqui um ano, considerando as atualizações, essa câmera fique absolutamente melhor. A gente não sabe disso, né? Mas é bom saber que a empresa não abandonou, não pegou um seu smartphone caro aí e você que se vira depois, né? Então assim, não tem muito o que mostrar aqui porque é uma interface bastante simples. Só que reparem, é que assim, eu não sei o termo em português, mas é crisp. Assim, como tudo é fluido, como tudo é bem definido, o contraste é muito bom, as cores muito bem, as fontes harmoniosas, os símbolos, aqui tá tudo certo. Então, nesse ponto, a Sony está de parabéns. E uma outra coisa que não vai dar para mostrar aqui, porque nesse caso eu não tirei todos os meus dados, né? Mas, por incrível que pareça, ele tem um LED de notificação, que é uma outra coisa, uma herança de 10 anos, né? Onde você, sem a tela ligar, você via, tá piscando. E você podia até configurar as cores em alguns modelos, né? O que é o WhatsApp, o que era Facebook, quem que usa Facebook hoje em dia, né? O que era ali para ver se você ia olhar ou não, né? Então, assim, tem muita coisa nova, só que tem muita coisa que, assim, sério, as pessoas ainda fazem isso. Só faltou bateria removível aqui. Aí ia ficar demais, né? Porque ia ficar bem em 2012, né? No caso da bateria, temos 5.000 mAh, que dura bem, tá? Você pode, assim, usando os recursos de câmera, no talo mesmo, vai durar muito pouco. Você vai carregar 2, 3 vezes por dia. Mas como smartphone, porque afinal isso aqui é um smartphone, é um dia e pouquinho e com uma certa garantia que tá tudo certo. Carregamento 33 watts. Só que da mesma forma, a Sony, eu acho que ela é meio fora da realidade em todos os sentidos, né? Porque da mesma forma que ela coloca, por exemplo, um design mais antigo, LED de notificação, conector P2 e tal, tem outras coisas que não dá para entender o porquê. Porque assim, o carregamento daqui é 33 watts, padrão Power Delivery. Graças a Deus estão padronizando isso, você pode ter qualquer carregador. E até tem carregamento sem fio, tem carregamento reverso. Só que na caixa, acho que é a primeira vez que eu vi uma empresa que teve a audácia de fazer isso. Você pega essa aqui a caixa. Reparem que cabem uns 3 Sony aqui dentro, né? Só que a caixa, nem cabo vem. Não é que não vem carregador.
Não vem nada. É uma caixa com essa bandeja aqui e não tem nada, não tem cabo. Então ela tem conector P2, mas não vem um fone de ouvido. Ela tem USB-C, mas não vem cabo USB-C. E carrega com 33 watts, também não vem com carregador. Então, é que aí você compra um carro, né? E suporta rodas. Só que você vai ter que comprar a parte. Acho uma audácia isso. O mundo está ficando muito complicado de se viver, porque, nossa, você não enviar cabo. Quanto custa um cabo? E outra, vamos combinar o seguinte, é que essas coisas me deixam, assim, ninguém fala nada, então por isso que eu tenho que falar. Se é para enviar só smartphone, não tem como fazer uma caixa mais fina? Olha isso aqui. E não vem falar que é para proteção do smartphone. Tem um jeito de você fazer metade disso aqui e ainda proteger o smartphone. Mas fazer os dois, tirar coisa e não entregar nada em troca, fica complicado. Temos aqui o suporte ao Wi-Fi 6E, então você que tem um roteador, inclusive é meio que necessário. Se você começar a gravar muito com ele, você vai precisar de um padrão Wi-Fi aí bem rápido, porque os arquivos, você vai queimar a memória interna e a cartão memória SD muito rápido, né? Tem Bluetooth 5.2, tem todos os GPS do planeta Terra, tem NFC, tem tudo que você puder imaginar, porque ele se você esquecer a câmera, né, ele é um top de linha como todos os outros, né? Então nesse ponto você não tem nada, você não vai abrir mão de nada, né? Ah, ele é um câmera fone que não tem isso, isso, isso. Não, ele tem isso e é um câmera fone. Câmera fone é aquele conceito que a gente dizia antes, né? Que várias tentativas foram feitas e todas elas praticamente quase falharam, né? De fazer smartphones substituírem câmeras digitais, né? E assim, o que eu posso dizer sobre ele, sobre a conclusão? Primeiro, que ele não é vendido no Brasil, e se você quiser comprar ele, você pode comprar pelo nosso parceiro, pelo Westcloser, que traz lá dos Estados Unidos, onde você compra, manda entregar ali no depósito, você conversa com as pessoas ali, vê a melhor forma de entregar no Brasil, por um preço muito menor e por condições muito melhores, né? Porque eu não sei se você já tentou fazer compras numa Amazon da vida, por exemplo, e mandar entregar no Brasil, você vai pagar 10 vezes o preço em dólar, se pouco, né? E ali você ainda pode ser taxado de novo, que eu conheço gente que foi taxado, depois foi taxado em cima da taxa que pagou. Só que é o seguinte, se você for comprar ele pelos nossos parceiros, que nem o Westcloser, tenha em mente de que ele é, nos Estados Unidos, mais caro do que o iPhone mais caro. E não é só o iPhone mais caro, o iPhone 14 Pro Max de 1 TB é mais caro que tem. Porque ele custa 1.600 a 1.700 a 1.800 dólares, dependendo da demanda, dependendo da loja, dependendo do que. O que é uma absoluta fortuna. É muito dinheiro, meu Deus do céu. E o grande problema não é esse. A gente acaba chegando num paradoxo onde eu gostei dele como smartphone e eu gostei dele da parte de câmera. É pra mim? Não. E eu acho que provavelmente eu posso estar chutando errado, mas eu acho que também não é para você. Porque eu só quero tirar uma foto. Eu não quero... será que o obturador tá 1/... Não quero, eu quero tirar foto, eu não quero nem olhar o exif dela ali. Então já não é pra mim. Aí pra você que é profissional, pros dois profissionais ali, por exemplo, é pra eles? Eu acho que não também. Porque 1.700, 1.800 dólares, quanto é uma câmera razoável que você falou que viu nos Estados Unidos? Da Sony, pode ser? 800 dólares. 800 dólares. Então a gente tem um paradoxo aqui. Porque uma câmera 800 dólares, né? Mais um iPhone 14 Pro, dá 800 dólares. Sendo que você tem um telefone... Não estou falando do iPhone, pega qualquer outra marca, pega um Pixel. Ai, o cara gosta de iPhone. Pega um Pixel, pega um S22 Ultra lá fora. Só que você tem um smartphone que você aponta, clica e a foto acabou, e uma câmera. Para quando você quiser ter essa burocracia na hora de tirar uma foto ou gravar um vídeo. Ele fica tão no meio do caminho num preço tão alto, onde você paga um para ter um, sendo que você poderia pagar um para ter dois. Sendo que cada um deles ia ser bem específico, um smartphone que tira fotos automáticas boas e uma câmera que você pode fazer o que você quiser depois, pelo mesmo preço. Então, posso estar sendo muito fora da realidade, posso estar não entendendo efetivamente qual que é o público-alvo dele, mas não me parece nem profissionais, nem consumidores, nem quem quer o meio do caminho, porque quem quer o meio do caminho pode ter os dois, né? Então, eu acho que é complicado isso. Mas eu entendo, porque também não sou completamente insensível, né? Que inovações, esse controle, por exemplo, que você tem sobre a câmera, é uma coisa que custa caro, exige muito investimento, exige muito tempo. Então, talvez no futuro a gente possa ver que menos câmeras ali, porque até, vamos parar a pensar, nunca vai ter uma câmera só de novo. Você pega até câmera profissional ali, DSLR, e você tem várias lentes, dependendo da distância que você quer filmar, né? Só que eu acho que no futuro a gente vai ter menos câmeras, com mais controle, com mais poder de processamento, mais tudo, por um preço menor. Quando esse dia vai chegar, eu não sei que ele não é hoje, né? Então, só que tem que começar em algum lugar. Então,
volto ao ponto do começo do vídeo, que isso aqui é um bom princípio de uma ideia. Vamos ver a conclusão. Agora, é um excelente smartphone? É complicado justificar esse preço. Então é só para quem quer pagar pela novidade. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do aparelho, gostado de tudo aqui, da iluminação dessas fotos, de todos os arquivos. Tem gigas e gigas e gigas. E boa sorte pro editor na hora que pegar, porque eu vou estar de férias, deu errado. Então, dê like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, comente e até a próxima.